Olá, boa noite a todos. Meu nome é Camilo, eu sou lá do Centro Espírita Maria de Nazaré e nós vamos estudar o capítulo 13 do livro Mediunidade, de Edgar Armand. Muito bem, vamos falar agora de uma coisa muito boa, né, que é a mediunidade curadora, a mediunidade de cura, né? Que o Cristo já nos falou, né? Se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer isso e muito mais. Mas, vamos lá. Mediunidade curadora é a capacidade que certos médiuns têm, por si mesmos, de curarem pessoas. De provocar reações no corpo físico da pessoa, reparar o corpo físico da pessoa, as moléstias físicas das pessoas, inclusive as influências espirituais. Bom, se você consegue atuar no corpo físico, né, com uma facilidade muito grande, né, no campo espiritual, com uma facilidade ainda, né? Então essa capacidade de influenciação curadora é um aspecto de mediunidade, é físico, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma antena boa e uma antena ruim, né, ligada. Se eu tiver uma antena ruim, a minha captação de imagem não é tão boa. Ela vai ter vários ruídos, né, várias interferências no sinal. Se a minha antena for boa, bem direcionada, bem adestrada, eu vou captar o máximo que eu posso de todos os sinais, né? Eu vou ter uma imagem extremamente limpa, né? Vou pegar, não tem uma única interferência. Então estou fazendo essa comparação para a gente saber o que é o médium, né? Qual é a mediunidade, qual é a questão que lhe faz ser curador, né? Existe também, além da antena, o sinal. Pode ter um sinal distante, né? Pode ter um sinal ruim, não é verdade? De ondas de rádio, de ondas de TV, né? Então também depende de onde está emanando. Como a gente está tratando da questão espiritual, tudo que a gente recebe é bom, né? Porque tudo vem de Deus. Toda a emanação de fluido, de amor, de carinho, vem e nós recebemos a todo momento. Então daí depende a nossa capacidade de absorver essas questões. Tá, então eu consigo absorver essas questões, mas como é que eu manipulo? Aí entra primeiro o conhecimento. Então você sabe que você é um equipamento que você capta todas as radiações de amor, né? Todos os fluidos, né? E pode transformá-lo, pode manipulá-lo. Toda a sua computação, ela entra e passa com facilidade pelo seu mecanismo, sem interferência. Então o médium tem essa variedade de captação, de percepção, né? Mas o que vai fazer manipular mesmo é a intenção desta pessoa. Porque às vezes não adianta você ter um belo de um instrumento na mão se a sua intenção não é boa. Então, se o bisturi é para cortar, na cirurgia delicada, né, não é para qualquer um, é para alguém que tem especialidade nisso. Nesse caso, a especialidade é a questão moral. O desejo franco, verdadeiro, honesto, para aí sim você pegar o seu instrumento, tua capacidade, né? A sua capacidade de pegar esses fluidos sutis, finos, né? Extremamente maleáveis, e moldar, né, com amor para transmitir às outras pessoas. É por isso que o Cristo sempre nos alertou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
você poderá fazer isso e muito mais. Então, assim como há médios que produzem fluidos próprios, ectoplasma, né? Para moldar determinados fenômenos físicos, moldar objetos e tudo mais, e esse ectoplasma é um fluido mais denso, mais específico para isso. O fluido em essência, na realidade, é sempre o mesmo, mas a capacidade de captação é outra. Você pode pegar fluidos ainda mais sutis, transformados. Então, diz assim, a substância cósmica é fundamental, mas as suas propriedades e efeitos variam imensamente segundo a natureza da fonte que vem, geradora imediata, da vibração específica, em muitos casos, como por exemplo este de cura, segundo o sentimento que presidiu o ato da emissão. Se Deus é amor, ele emana constantemente, né, fluidos benéficos. Então a capacidade geradora é constante. Eu pego esses fluidos e a minha capacidade, né, a fonte geradora imediata, em muitos casos, como por exemplo este de cura, segundo o sentimento que presidiu. Qual é o meu sentimento em relação a isso? Qual é o meu desejo? A gente tem alguns exemplos assim bem simples, né? Quando a gente tem um ente querido enfermo, uma criança, pai, mãe, avô, que a gente realmente está lá no hospital, a gente tem muito carinho, que a gente pega, abraça, né? A gente transmite esses fluidos, né? A gente tem essa capacidade de transmitir esse fluido. Esse sentimento vai fazer o que com esses fluidos? O que é que a gente consegue transmitir para os nossos filhos, para o nosso ente querido? A transformação, porque é do fundo do nosso coração. E essas questões são físicas, porque você muda as tuas células, o desejo das suas células, a tua intenção, salvo se aquela doença é kármica, é necessária, mas a gente pode atenuar, porque caso contrário nós podemos sim modificar esse estado de espírito. Hoje nós temos uma gama muito grande de pessoas que têm câncer e assim estão sempre bem, sempre felizes. O estado de espírito, né? Quantas pessoas a gente não conhece? O câncer que era uma coisa tão triste, né? Então essas pessoas também absorvem essa capacidade porque acreditam, e o acreditar é que é inerente a essa questão. Daí, né, a mediunidade de cura. Então quem já vem preparado, né, com uma mediunidade desta natureza tem ainda mais responsabilidade, claro, né, porque está diretamente ligado à sua vida moral, às tuas intenções, mas pode fazer maravilhas, né? Porque nem todos nós temos essas capacidades físicas, né? Mediunidade é uma questão física, né? De absorção das energias, né? Espirituais, né? A diferença entre os dois fenômenos está aqui no primeiro caso, o ectoplasma, né? O fluido é pesado, denso, próprio à elaboração de formas ou produção de efeitos, né? Ao passo que o segundo é sutil, radiante, próprio a alterações, condições vibratórias pré-existentes. Isso significa que também quem vai receber as energias também precisa estar no estado vibracional, porque senão não adianta. Você pode ter os fluidos, mas não vai colocar. Então essa capacidade de absorver essas energias salutares e de manipulá-las e de transmitir para as pessoas, não? É uma capacidade física de mediunidade, que à medida que você vai trabalhando, ela vai sendo cada vez mais desenvolvida, cada vez mais sutil. À medida que você vai tomando conhecimento, por exemplo, se você sente, você na hora que você está dando passe, né? Quem dá passe sabe disso, que
que às vezes você vai lá dar um simples passe P2, você está passando, né, a mão energizando assim, você sente certos momentos que existe uma vibração positiva, pesada, né? E às vezes você sente por intuição, inclusive, a questão de um órgão deficiente. Se você tem conhecimento de anatomia básica, de funcionamento, da localização dos órgãos, e você sabe da sutileza, você pode muito bem, na hora que você está passando a mão ali, sentir e mentalizar fluidos benéficos. E olha que aí você já tem conhecimento da localização, você sabe como funciona, você percebe essa questão. Você não precisa ser médico, né? Porque passes e radiações você vai ver uma série de órgãos, o que funciona, né? O que não funciona, como é que são os fluidos, né? E essas são características de quem tem mediunidade que precisa se desenvolver, independente da sua capacidade de ser curador ou não. É preciso a gente ter conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor transmissão dos fluidos que nós temos a gente vai dar. Menos trabalho para os mentores espirituais, que estarão mais livres para fazer e complementar serviços nossos. Não precisa ficar nos direcionando. E aí entra o processo que fala do pensamento, de estar ali presente, de não deixar a mente ficar divagando nos trabalhos, por mais simples que seja de passe ou não, né? Para que aí você realmente, se você tiver essa capacidade de cura, você poder ser direcionado pela espiritualidade, ser instruído, né? Orientado, né? Para que possa, de repente, ali começar a se formar um núcleo de cura, de sessões de cura, com os colegas que estão ao lado, né? Aí sim você vai desenvolver da melhor maneira possível as suas capacidades curadoras, né? E aí é importante o Evangelho, é importante a oração, a busca da entrega mediúnica, né, com o mentor espiritual, com a oração, com o comprometimento junto ao centro espírita, com o comprometimento com a nossa mudança interior, né, constante, para que a gente realmente seja instrumento eficaz. Porque quem vem com uma mediunidade deste porte, mediunidade curadora, tem uma grande responsabilidade pela frente, né? Se animar para exercer a caridade evangélica realmente, né? Praticar realmente a lei do amor, estar constantemente ligado ao bem. Eu não digo assim, você tem que ser taciturno, não, que você tem que ser leve mesmo, você tem que pensar constantemente no bem, eu preciso ser uma pessoa boa, preciso ir me melhorando, sem muito sofrimento, né? Existe um livro que chama-se Mediunidade sem sofrimento, sem martírio. Não é muito bom, porque a gente tem que lembrar que a gente está a caminho. Cometemos erros? Cometemos, mas somos bons. Estamos buscando. E isso é a fé, isso a gente tem que ir acreditando, tá certo? Para que a gente tenha uma sintonia boa com o Criador, com o amor, com o próximo, né? Para que a gente possa realmente exercer. É maravilhoso a questão da mediunidade de cura. E você saber que você tem este dom, né? Que teu instrumento, teu aparelho, né? É dotado de filtros sutis que podem modificar com teu coração a intenção e realmente curar as pessoas. É importante também saber que algumas curas não podem ser dadas porque são kármicas. Daí o conhecimento evangélico para você auxiliar a pessoa de uma outra maneira, com a questão espiritual. Mas que todas essas energias vão atenuar e muito o sofrimento daquela pessoa, aí isso vai fazer. Então vamos refletir sobre essa questão que é importante. E dando uma recapitulada, é a capacidade que o médium tem de absorver as energias espirituais, inclusive as mais sutis,
né? Que é de amor, esperança, e que depende do médium, a sua função, a sua expressão moral, a sua intenção, desenvolver e aplicar através do desejo sincero. Que se você tem essa capacidade de cura, né, a sua responsabilidade também é maior perante os outros. Mas também também o que você recebe em troca deve ser muito bom, né? Você poder curar uma pessoa, você saber que você tem essa capacidade, você saber que tem auxílio dos mentores espirituais para fazer o bem para outra pessoa, para curar, para ver o sorriso, né? Isso acho que não deve ter preço. Eu muitas vezes imagino qual não é a satisfação dessas equipes, né? De pessoas, né? Então, recapitulando, o médium com essa capacidade, com essa mediunidade extremamente apurada, né? Como um receptor de ondas, assim, como uma antena que capta os mais delicados sinais, né? Pode absorver isso e através do seu desejo, né? Transmitir, né? Essas forças, né? Transmitindo para as pessoas, né? Transmitindo ao doente, né? Que dependendo da sua fé vai absorver isso e realmente vai fazer mudanças estruturais, né? Porque esses fluidos sutis, eles revitalizam a célula, né? Pensa você abrindo a janela, abrindo a porta, né? Tendo um dia maravilhoso e tal. Pensa as células, como elas vibram, né? Como você molha uma plantinha meio seca, como ela revitaliza, né? Os fluidos vão animando fisicamente, né? Enchendo de energia, né? Renovando as suas energias e fazendo com que elas se transformem, né? Com que elas expulsem as questões negativas, né? Que vêm aí em forma de pensamento. A gente está falando das questões físicas, mas também as questões espirituais, né? Os fluidos pesados, que a gente acaba pegando formas, pensamentos, miasmas, né? Larvas, né? Forma pensamento, são larvas também, onde você realmente destrói, é como você fazer uma desinfecção geral na aura, né? Porque esses fluidos, eles interpenetram todo. A aura, corpo físico, entra no profundo das células, né? Então fica aí essa exposição sobre a mediunidade de cura, ok? E vamos falar um pouco agora sobre obsessão, né? Porque se a gente falou sobre o desdobramento, né? Sobre essa questão da bicorporidade, e sabemos que no desdobramento a gente pode ser desdobrado por espíritos maléficos, né? Por vampiros, né? A gente tem que ter um pouco um entendimento geral sobre a obsessão. Como é que ela se dá, como é que ela nos atinge, né? Existem obsessões de vários graus, né? Então a obsessão pode ser por afinidade, que é o primeiro ponto. Então, os nossos vícios, o nosso comportamento, isso nos trazem, né? Me dizem com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Isso nos traz companheiros afins, né? Com a nossa mesma intenção. Nem sempre espíritos ruins, né? Pode ser por uma sintonia, muita tristeza, desânimo, morbidez, né? Preguiça, né? Entre outras coisas, né? A gente vai atraindo conforme o nosso comportamento, né? E a gente vai entrando nessa sintonia. Por exemplo, quem gosta de fofoca vai procurar alguém que gosta de fofoca, né? Quem é preguiçoso, não gosta de fazer nada, gosta de ficar... vai procurar outra pessoa que também gosta, porque ninguém fica sozinho, isolado, né? Existe preguiça isolada, né? Você tem que comer, tem que beber, tem que fazer uma série de coisas, então você não se entrega. Existe a morbidez, a depressão,
né? Que você atrai espíritos de toda ordem. Mas nesse meio termo, aí, existem também os espíritos maldosos, maliciosos, né? Que começam a ver o nosso comportamento ali e começam a tirar proveito. Alguns para zombar, né? Outros com outras intenções. E aí ainda existe os obsessores, que são nossos inimigos, se não inimigos de parentes, de amigos nossos, que podem usar das nossas fraquezas para atingir os outros e para nos atingir. Tudo isso começa com uma questão de sintonia, né? De sintonizar, né? Dos lugares que a gente frequenta. Não estou falando lugar que a gente frequenta assim, que ali não pode ir, né? Frequenta intimamente, gosta daquilo, né? Se compraz naquilo. Existem muitas pessoas que começam a usar droga assim à toa e daqui a pouco acha que não está viciado, que não tem problema nenhum e começa a atrair uma série de entidades necessitadas desses fluidos, porque não tem mais o corpo físico e precisa aurir de você, né? Essas energias. Poxa, mas é mesmo? Como é que é? Com canudinho? Como é que isso se dá? A gente pode ver pessoas que bebem demais, que exalam um cheiro, por mais que tome banho e tal, exalam um cheiro muito forte, né? Se no campo físico a gente sente isso, imagine no campo espiritual. Qual não é a nossa essência, né? Então, imagine o desespero de um drogado, de alguém que fuma, de alguém que bebe, que não tem mais condição de pegar e tudo mais, desesperado para beber, para cheirar, para fumar. Aonde vai? Vai ficar ali, ó, vai lá, vai ficar comendo na sua cabeça, até, né, conseguir. E a hora que você começa a fazer, vem outros, não quer um só, né? Esses os bons e os maus, aqueles que realmente têm intenção. Essas questões do vício, né? Mas as questões morais, a sordidez, fome por poder, né? Porque não existe uma classificação de pobres e ricos. Existe vontade íntima, desejo íntimo, né? Coisas que realmente acreditam. Existe também a falta de conhecimento, falta de personalidade das pessoas, pessoas que se deixam levar por qualquer coisa, né? Por qualquer onda que vai, que não pensam, né? Então é preciso se fortalecer nessas questões, né? Então nós temos aí espíritos que são doentes e que se afinizam conosco. Temos espíritos que acham em nós uma necessidade para se expressar porque somos espíritas, né? Começa a se acercar de nós no fundo para ser levado para algum lugar, né? Para ser orientado, porque vê na gente alguma luz, algum aspecto bom que nem eles sabem identificar e que às vezes a nossa sintonia ou a nossa falta de entendimento faz com que a gente absorva dele esse aspecto. Então a mediunidade é uma coisa que precisa ser controlada pelo nosso conhecimento, pelo nosso raciocínio, né? Como se estão desenvolvendo a mediunidade, essa questão das sensações, quente, frio, identificação, é para que a gente identifique, tá? Identificado o que eu faço com isso, né? É um espírito bom? É um espírito mau? Como é que eu vou fazer isso? Vou conversar mentalmente? Como que eu vou desenvolver essa questão? Daí a necessidade de ir no centro, mas não é para se livrar, né? Porque a sua sintonia está ali. Talvez você for o veículo para levá-lo. Mas se você tiver hábitos e atitudes que o deixe ali ao seu lado, que o conforte, que te se acomode, também fica complicado. Então é preciso que você tenha responsabilidade. A partir do momento que você tem conhecimento, aqui está tomando conhecimento da mediunidade, das sensações de tudo que pode acontecer, você precisa ficar atento. Esse pensamento é meu? Esse mal-estar é meu? O que pode estar acontecendo? Então uma das primeiras coisas é a gente elevar, se manter conectado com os nossos mentores constantemente,
está vigiando as nossas atitudes, né? Para criar uma barreira, uma proteção constante. E a gente saber identificar se esses espíritos que chegam são necessitados, que a gente percebe que não tem afinidade conosco, mas que estão angustiados, e a gente mentaliza e envia eles para o centro, ou vocês vão ficar colados em nossa causa. E a gente vai levar, aí daqui a pouco ele volta, porque sabe que é bom, né? Daí a importância, mais uma vez, de colocar a questão do Evangelho no lar, né? Existe também a auto-obsessão, né? Onde a pessoa começa a colocar na cabeça, ela mesma, né? Que deixa se levar por acontecimentos externos e não sabe trabalhar suas emoções, não sabe dividir essas coisas. E aí começa uma auto-obsessão e acha que está sendo obsidiado, está sendo vendo coisa onde não tem. É como um hipocondríaco, que sempre acha que tem um grande problema, né? Que tem uma doença, aí ele vai lá e toma remédio. Então a auto-obsessão é mais ou menos isso, é quando o indivíduo começa a se escravizar por uma série de questões, questões místicas, né? Questões de ficar fixado muito em acontecimentos, né? Hoje, com essa questão do Covid, do isolamento, né? Passa-se muita coisa pela cabeça, então a gente tem que mudar hábitos e comportamentos, né? Em relação a nossos familiares, a nós mesmos, né? Para que a gente não entre numa sintonia negativa. O acontecimento está aí, nós temos que passar por ela, mas a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter participação ativa, a gente tem que ler um pouco, entender todas as coisas que estão acontecendo em relação a nós mesmos. Aí precisa de conhecimento íntimo. Quem sou eu, o que estou passando, o que eu estou sentindo. A gente precisa tomar ciência da nossa posição, da nossa postura, e não se deixar levar por qualquer notícia negativa ou se entusiasmar demais com qualquer notícia positiva. Todo excesso nos leva a uma grande complicação. Então a gente precisa ter equilíbrio, e o equilíbrio é conhecimento. O equilíbrio é o desenvolvimento dos aspectos pessoais, né? Para a gente ter o nosso posicionamento, a nossa opinião, a nossa motivação. E como a gente conhece um pouco mais, a gente conseguir se blindar dessas questões, reconhecer espíritos obsessores e não obsessores. E aí tem as pessoas que não vivem à nossa volta, né? Existem doenças mentais, né, que são atribuídas à obsessão, e nem sempre são, né? As doenças mentais podem ser de cunho emocional, começa com uma auto-obsessão, ou pode ser distúrbios físicos, impeditivos, né? Aí já não é obsessão, é uma questão física, patológica, por causa de um acidente, um trauma que se teve, dá um impedimento da pessoa conseguir reagir a certas questões, né? Como a loucura, né? E nesse aspecto o paciente constrói para si uma série de ideias fixas, né? Que vai colocando. A gente tem muito disso hoje em dia, né? A gente tem algumas frases aí que a gente usa: eu sou assim mesmo, eu não mudo nunca e tal, e a gente constrói esse patamar, esse alicerce em que a gente não muda, a gente não deseja mudar. Daí para uma obsessão também é muito fácil, porque se alguém falar que você tem que mudar, insiste e tal, você começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado, né? E abre espaço e campo para que outros espíritos venham e começa a incentivar as tuas ações, as tuas atitudes. Depois você cai numa tristeza, acha que está fazendo a coisa certa, mas não tem certeza, e aí você vai virando um misto, né? Assim muitas as pessoas, né, que estão à nossa volta, que ficam perdidas, né, nas atitudes e nos pensamentos, e que acabam sendo obsidiadas por vários motivos, né? Daí
importante o Evangelho, tanto para nós, como para orientar as outras pessoas. Se acalmar, né? Daí entra os tratamentos dentro dos centros espíritas, da gente ter um conhecimento amplo para conseguir identificar, né, nas pessoas que vêm nos procurar, quais são as características que estão levando. Quando a gente é informado que realmente tem obsessão ali, né, qual o procedimento, qual o grau de obsessão mais ou menos que a gente tem. E aí no conjunto a gente consegue perceber e desenvolver. Claro, isso a gente não faz sozinho, a gente faz sempre em grupo. Até tratando de obsessão, existem essas questões das obsessões internas, né, que é a auto-obsessão, e as externas. As externas a gente está falando sobre espíritos desencarnados, né, que por vários fatores chegam até nós, né, mas existe também uma outra nuvem aí, que são pensamentos e formas negativas. Então, quando a gente faz as vibrações, né, para um mundo melhor e tudo mais, a gente vai vibrando para limpar o aspecto. Assim como nós temos a poluição sonora, poluição do ar, nós também temos uma poluição de pensamentos, né? E se a gente sintonizar, a gente é como gado, a gente vai indo tudo na mesma vertente. E isso a gente precisa ter um cuidado especial, porque a gente fica à mercê de muitas questões, de muitas ideias, né, que não são próprias nossas, né, e que pode levar por vários caminhos diferentes, né. Ideias assim muito marcantes, né, num contexto geral hoje em dia, você acaba entrando naquela sintonia. Ouve uma pessoa daqui, outra pessoa dali, outra pessoa dali, e você vai entrando naquele sistema, tanto nos fatores externos como nos pequenos grupos, né? Você vai se deixando levar por aquelas ideias e você acaba criando a pessoa, né? Você não, a pessoa acaba criando ideias fixas, inclusive fantasiosas, e tomando aquilo por realidade, e acaba largando a realidade, né, num segundo plano. Toma aquelas questões fantasiosas, motivadas por medo, por excitação, por expectativas, né? O Cristo nós nos ensinou a viver cada dia um dia, por expectativas falsas. Então, o raciocínio, a lógica, a oração, a religiosidade, ela é extremamente importante para que a gente não entre nesses campos, para que a gente não absorva essa corrente de pensamentos negativos, né, de medo, de ódio, de terror, né, para que a gente saiba discernir sobre todos os acontecimentos. Qual a nossa fonte? A luz da espiritualidade, a luz do espiritismo, o conhecimento e a certeza de que tudo que está acontecendo é necessário. Jesus nos diz: ai de quem o escândalo é necessário, mas ai de quem o cometeram. E no momento que nós estamos, nós precisamos cada vez mais estar mais consciente espiritualmente dos acontecimentos. Estar realmente mais preparados como médiuns dos acontecimentos, porque as pessoas precisam do nosso conhecimento e da nossa atuação, né? A gente precisa trabalhar com as pessoas, né? Além dos trabalhos no centro, essa positividade, essa questão. Vamos lá. Bom, e agora nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade dos animais. Mas é alguma coisa bem pouca, bem rápida, porque é um assunto que requer um pouco mais de estudo, né? Eu confesso que eu não tenho todo esse conhecimento, também dei uma pincelada, mas o que nós sabemos dos animais, né, que nos orientam, que nos informam a espiritualidade. Primeiro,
que são companheiros nossos, necessários, que tem uma grande importância na nossa vida, no nosso desenvolvimento. E aqui no livro ele fala sobre as mônadas, né? Então vou dar uma pincelada bem rápida sobre as mônadas. O princípio espiritual, o princípio do espírito, né, começa no mundo mineral, né? As primeiras atuações no planeta começam no mundo mineral. Mas como assim? Nós já fomos pedra? Não, não é bem assim. Só para ter uma ideia assim, bem tosca mesmo, se a gente vê um cardume de peixes, uma revoada de passarinhos, há de se perguntar como é que eles conseguem ao mesmo tempo fazer todas aquelas manobras, se são cada um individual. Qual a comunicação? Né? Se eles têm inteligência limitada. Né? O que os move? Não é verdade? Então, a percepção deles, que foge muito ao nosso conhecimento, é regida por leis, né? E eles estão desenvolvendo aspectos que a gente já tem domínio. A gente não percebe, mas já tem domínio, né? Se a gente vê uma criança, o desenvolvimento dela é muito rápido, né? Desde o momento do nascimento a casa. Ele acaba pegando das suas vidas passadas toda a facilidade que já treinou por várias encarnações, desde quando saímos das cavernas até aqui. Então as mônadas estão assim nos elementos, né, para absorver e desenvolver sentidos, sensações, né? Quando chega na fase de cristal, o cristal ela tem na sua formação equações matemáticas perfeitas. E segundo alguns estudos, ali já começa a desenvolver sensações, né? Para a gente, sensação é uma coisa, para a pedra, a sensação é outra. As plantas, né, que é um segundo ciclo, que já tem, abre aspas, alguns órgãos, já tem dinâmica de absorção de alimentação da terra e de lá. E vai desenvolvendo, conforme o ciclo de natureza, sem a inteligência, percepções. E dando um avanço, um pulo muito rápido, essas percepções vão chegando num ponto onde nós já desenvolvemos tanto, né, as sensações, que começa a se individualizar, né? Então aí são as mônadas que começam a se individualizar e conquistar independência, unicidade, tá? Então você começa, o princípio espiritual começa num conjunto único e vai desenvolvendo sensações que vai determinando e vai se individualizando, né? E isso constantemente com a questão espiritual envolvida. Pulando um pouco mais, a gente pode perceber que para respirar, a gente não precisa pensar. Nosso coração bate. Todo funcionamento é automatizado. Esse comando está onde? Está no nosso cérebro. Já desenvolvidos por milhões de reencarnações em todos os campos que vem montando e vem fazendo a roupagem necessária e o espírito vai se desenvolvendo. Até o momento onde começam as intuições, né? Então, a criança, no primeiro momento, a gente tem que levar no colo, amamentar e tal, e aí ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai sabendo andar sozinho, e por aí vai. E assim vem as mônadas, criando individualidade. E aí vamos parar aqui nos animais. Vamos falar mais dos domésticos, né? Os animais domésticos têm conosco muita afinidade, porque eles também aprendem conosco a desenvolver essa empatia, entre outras questões. São variadas as questões que coloca. E é uma permuta, é uma troca, né? Porque
todo crescimento, toda evolução vem do maior para o menor, né? Cachorros, gatos, cavalos, né? Eles têm uma, abre aspas, mediunidade apurada. Eles conseguem ver e sentir o campo astral ao mesmo tempo, físico e astral. Ele vê espíritos e vê, por causa da sua condição física e por causa da sua necessidade de desenvolvimento, percepções que a gente não tem, porque não é o caso, o nosso caso é outro. A gente já desenvolveu a inteligência, a gente já tem que partir dos nossos próprios princípios, das nossas próprias ideias e buscar, né? Os animais não, eles ainda dependem da intuição. Eles têm uma, digamos, inteligência limitada. E essa mediunidade que faz com que eles vejam tanto um campo quanto o outro é o que os desenvolve, né? Então, eles têm percepções, por exemplo, de catástrofes. Pássaros, animais, correm, já com antecedência. Se alguém na família vai morrer, muitos já ficam tristes antes, uivam. Enfim, tem uma série de acontecimentos que são ligadas aos animais, né? Que eles têm essas percepções com muita antecedência, com muita percepção, né? Da onde vem isso? Vem da espiritualidade. São algumas coisas que a gente vai estudar mais para frente, né? E tá aí a importância dos nossos animais, da gente tratar bem, da gente ver alguns aspectos, né, que são importantes, né? No cachorro, quando ele percebe, gosta ou não de pessoas, sentem as vibrações dessas pessoas, se essas pessoas são boas, são más, né? Percebe entidades dentro da nossa casa. Se a gente desenvolver bem um senso bom e crítico, a gente vai perceber, né, quem tem cachorro, né, percebe a afinidade, o amor e a ligação que faz conosco com uma facilidade muito grande, né? Mas então é isso. A gente deu uma pincelada, espero que eu tenha sido claro. Qualquer outras dúvidas, né, vai poder tirar aí durante a aula, depois da aula, né, através das redes sociais, e a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês se aprofundem, quem quiser se aprofundar. São temas interessantes, né, para melhorar o nosso conhecimento. Quem tem essa vontade ou quem já está atuando dentro da área espiritual, esses conhecimentos nos faz luz, nos arranca todos os misticismos e mistérios que tem e deixa uma coisa muito clara para a gente saber, né? A questão do desdobramento consciente é muito interessante, muito importante, né, para quem quer desenvolver e aumentar aí as habilidades, né? A gente vê que independe da pessoa ou da mediunidade, o desdobramento é uma coisa que pode se fazer, né, bem treinado. A questão da mediunidade de cura é extremamente importante, né? Qual é o grau de mediunidade de cura? Acho que todos nós, no fundo, temos essa mediunidade de cura, senão o Cristo não falaria isso, né? É uma questão de desenvolvimento, às vezes limitado, né, para porque depende de condições físicas do nosso corpo, né? Mas nada que não pode ser desenvolvido e no maior ou menor grau a gente poder auxiliar. Quanto às obsessões, o nosso cuidado conosco, tudo nos remete à reforma íntima, a estudo, a conhecimento, às questões morais que a gente precisa realmente desenvolver e a busca do Evangelho, a busca do nosso desenvolvimento. Tudo isso focado na seguinte questão: somos espíritos. Essa roupagem aqui vai ficar, mas isso que está aqui, essa nossa vontade, esse nosso desejo, né, de melhorar, a gente tem que construir aqui agora com vistas como espírito, não como encarnado que vai morrer e vai para lá, não, como um espírito, né? Eu vou deixar essa roupagem, vou continuar aqui num outro plano, né? Me preparar, retornar.
Então, o que eu vou fazer aqui? Da minha mediunidade, como eu vou usá-la, como eu vou utilizá-la, né? Quais são os meus potenciais? De que forma, né? Vamos tirar o medo? Como é que a gente tira o medo? Conhecendo, né? Lendo, se aprofundando paulatinamente em todas as questões, né? A gente tem a vida inteira para estudar. Aí depois a gente tem, depois da vida inteira para estudar. E depois a gente tem a volta, o preparo, estuda de novo. E a gente vai evoluindo. Então, muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Essa roupagem aqui vai ficar. Mas isso que está aqui, essa nossa vontade, esse nosso desejo, né, de melhorar, a gente tem que construir aqui agora com vistas como espírito. Não como um encarnado que vai morrer e vai para lá. Não. Como um espírito, né? Eu vou deixar essa roupagem, vou continuar aqui num outro plano, né? Me preparar, retornar. Então, o que eu vou fazer aqui? Da minha mediunidade, como eu vou usá-la, como eu vou utilizá-la, né? Quais são os meus potenciais? De que forma, né? Vamos tirar o medo? Como é que a gente tira o medo? Conhecendo, né? Lendo, se aprofundando paulatinamente em todas as questões, né? A gente tem a vida inteira para estudar. Aí depois a gente tem, depois da vida inteira para estudar. E depois a gente tem a volta, o preparo, estuda de novo. E a gente vai evoluindo. Então, muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.